Então, minha pergunta está em Gênesis 7, de 1 ao 5. Esse garoto um dia desse estava lá no Ministério Infantil, irmão. Agora já está aqui fazendo pergunta, na Bíblia tem resposta, mole? Gênesis 7. Do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Pois não. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca tu e tua família, porque os únicos justos que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares de macho e fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que Deus ordenou. A minha pergunta é: Deus colocou todos os animais na arca. Choveu, a água doce da chuva misturou com a água salgada dos mares. Aí, o que houve com os peixes? Porque os peixes, não fala da Bíblia, não fala dos peixes na Bíblia. O que aconteceu com eles? Noé não colocou peixe nenhum, né? Não tinha peixe na arca, né? Faz sentido. Boa pergunta, garoto. O que aconteceu com os peixes? Será que os peixes morreram? Boa pergunta. Vamos lá. Vamos nós. Irmãos, prestem atenção. Existem alguns que dizem que o dilúvio ele foi universal, ou seja, ele englobou todo o planeta Terra. Ok? Outros acreditam que não, que o dilúvio ele foi local, ele foi para aquela região ali. Eu particularmente acredito que o dilúvio foi para aquela região lá, porque Deus queria exterminar era toda a criação, ou Deus queria exterminar a raça humana? Então é onde houvesse ser humano, ok? Nós estamos falando dos primórdios dos seres humanos na Terra. E os primórdios dos seres humanos da Terra, os seres humanos ainda não estavam espalhados pelos continentes como existe hoje. É que a nossa visão hoje tem a ver com aquilo que é nosso contexto, mas para entender a palavra de Deus e aquilo que está sendo dito, a gente tem que se transportar lá para aquele contexto. Deus disse que iria destruir a raça humana. A raça humana estava ali, naquela região. Então, que eles já tinham se espalhado, meio para lá, meio para cá, mas não era tanto assim. Vamos considerar que o Éden fosse ali em Canaã, por exemplo, né? Então, vamos dizer que o povo tiver, não Éden, né? O povo já não estava mais no Éden. Vamos supor que fosse aqui na região da Baixada Fluminense, tá bem? E Deus mandasse um dilúvio que alagasse isso aqui tudo. Rapaz, não ia ser muito difícil não. Nós somos cercados por montanhas, e ali tem o mar, não é? O mar, quando ele sobe, quando a maré sobe, o que acontece com a água dos rios? Elas represam, porque a força da maré faz com que a água dos rios fiquem represadas, tá bem? Nós vemos, por exemplo, quando Josué, séculos lá na frente, ele está numa batalha, o sol para, a terra deixa de girar em torno de si. Então, não é que o sol ficou parado, quem parou foi a terra.
Ela deixou de girar e permaneceu por um tempo ali até aquela batalha findar. É muito a gente supor que quando aconteceu o dilúvio, Deus tenha tomado providências de modo que as águas tivessem ficado represadas por causa de um evento da natureza em que a maré não tenha voltado, ela tenha permanecido ali segurando as águas da chuva, porque as águas do dilúvio, elas não evaporaram só, elas desaguaram para o mar. Então, porque as águas do dilúvio foram águas de chuva, não foram calotas polares que derreteram. Se isso aconteceu, até é possível, porque há alguns picos, né, que são muito elevados, e eles retêm neve lá. É possível. Fato é que os peixes que haviam na água doce, eles permaneceram vivendo. Os peixes que haviam na água salgada permaneceram vivendo, né? O peixe sobreviveu. A Bíblia não fala absolutamente nada quanto ao que aconteceu com os peixes, porque também é óbvio entender que a água doce da chuva que caiu, onde tinha lago e tinha rio, os peixes que estavam lá, para eles não fez diferença nenhuma. Ok? Quando essa água desagou e foi para o mar, porque toda a água volta para o mar, quando a água desagou, menos a água do Mar Morto, né? O Mar Morto não vai para o mar, mas via de regra a água dos rios vão para o mar, da chuva vai acabar parando no mar. Quando vai para o mar, ela se mistura, mas a salinidade da água, ela mantém a água saloba. E para quem não sabe, existem muitos peixes e alguns animais marinhos que eles saem do mar, entram nos rios e desovam. Por exemplo, é comum você encontrar quilômetros adentro, rio adentro, peixes marinhos, como por exemplo o robalo. O robalo é um peixe marinho. Ele entra pelo rio e vai desovar lá dentro dos rios. A tainha, a parati, que são peixes marinhos, também entram pelos rios e vão a quilômetros adentro e também desovam lá. É comum você encontrar esses peixes que são marinhos nos rios. É comum você encontrar alguns tipos de lagosta que também estão próximos à foz dos rios. Quando você vai lá em Bom Jesus do Itabapuana, não, como é que é o nome ali? Gargaú de um lado, Atafona do outro, aqui no sul, no norte do estado do Rio de Janeiro, você tem o Rio Paraíba, que deságua ali, e você encontra muitos animais marinhos quilômetros adentro do Rio Paraíba. Rio Muriaé, que é um afluente do Rio Paraíba, um rio que deságua no Rio Paraíba, por exemplo, está a dezenas de quilômetros longe da cabeceira, da foz do Rio Paraíba. Tem peixes de água salgada lá. Você vai em Italva, você encontra robalo, você encontra tainha, que são peixes de água salgada e que entram no rio e vão desovar. Alguns acabam até ficando, né? E outros acabam parando nas mesas da gente para a gente se alimentar deles, mas vêm do mar. Então não há dificuldade nenhuma quanto a entender o que aconteceu com os peixes ali, não, sabe? É fácil quando a gente contempla a realidade que já existe hoje, que nós constatamos peixes que entram rio adentro, e a água doce que deságua e vai para o mar, os peixes não fogem. Pelo contrário, sabe que é uma coisa interessante? As águas dos rios, elas normalmente são águas mais frias. E a gente tem uma situação bem interessante no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ali na região de Cabo Frio, Búzios.
principalmente Arraial do Cabo, que é uma região em que a terra entra e avança bastante por dentro do mar. Nós temos ali um fenômeno chamado, se não me engano, ressurgência. Me corrijam aí se eu estiver equivocado quanto ao termo, mas parece isso. O que é isso? É que algumas correntes que vêm do sul, elas passam ali. Já notou que a água lá em Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, a água ali é muito fria, não é? E aquela é uma das regiões mais piscosas que nós temos no Brasil, onde mais vida marinha você encontra, inclusive animais que vêm lá do Polo Sul, são encontrados ali, como pinguins, né? São comuns serem encontrados lá. A água fria e vindo com correnteza, ela produz, ela contribui para o surgimento de muitos nutrientes e muito alimento. Olha aí o pastor dando aula de biologia marinha, né? E isso faz com que haja muito mais vida. Então é interessante quando a gente encontra na cabeceira dos rios desaguando no mar, aquilo ali se torna berçário para muitas espécies. Os peixes entram naqueles lugares chamados estuários, e ali a água mais calma, lugar mais abrigado, eles encontram melhores condições para desovar e menos predadores para predar as suas ovas. Por isso, Vilen, não há dificuldade não. Os peixes de água doce permaneceram lá, viu? Peixe de água doce não foi para o mar e ficou meio doidão. Falou: onde estou? Que estou aí, tomei muita água salgada aí. Não, tá bem? Ficou tudo certinho, ok? A Bíblia tem resposta. Fica fácil a gente entender quando a gente volta lá para aquele contexto, não é? A minha convicção é de que isso é uma convicção teológica com base histórica e com base científica, né? Que esse dilúvio ele aconteceu ali, porque Deus não queria destruir toda a criação. Deus estava triste com a raça humana, e a raça humana estava ali naquele local, naquela região, não estava espalhado como hoje. A gente não pode ter a cosmovisão de hoje, ou seja, olhar o mundo como a gente olha hoje, para tentar entender a Bíblia. A gente tem que transportar a nossa visão para aquele tempo e enxergar com os olhos daquele panorama ali, para que a gente possa compreender o que a palavra de Deus está nos transmitindo.